Paz, amados irmãos. Estarei nesse vídeo repetindo uma aula dada de forma presencial para os irmãos da igreja em Montes Claros, que se reúnem na comunidade cristã Videira, pastoreada por Eduardo Correia Neves, no bairro Jardim Alvorada. Vamos orar antes de darmos início a esta aula. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor, em que estaremos estudando da Tua Palavra, Senhor, para conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Pai, enchendo nossas vidas, Senhor, com o Teu amor, ó Pai, que a Tua Palavra, Senhor, pode se tornar vida em nós, Senhor. E a cada dia mais, Senhor, nós possamos prosseguir em conhecer a Ti, ó Pai, em conhecer a Tua revelação, Senhor, através da Tua Palavra. É o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, essa série de estudo foi denominada Princípios e Leis de Interpretação da Palavra de Deus. Para iniciarmos nossos estudos, vamos abrir em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, qual o assunto-chave desse texto que acabamos de ler? Ele nos fala sobre a falta de conhecimento de Deus sobre aquele povo. No dicionário, conhecimento significa o ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Quem pode ter conhecimento experimental de Deus? O mundo? Só quem teve um novo nascimento pode ter esse conhecimento de Deus. Como podemos conhecer a Deus? Conhecendo a Cristo, porque Ele é a verdadeira expressão do Pai. E como podemos conhecer a Cristo? Pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, que é a nossa Bíblia. Então vamos ver, neste momento, 4 princípios importantes para o estudo da Palavra de Deus. O primeiro princípio é ver Cristo na palavra. E quando falo de ver Cristo, é ver Ele e a sua obra em toda a palavra. Abramos nossas Bíblias em Lucas 24. Leremos do verso 44 ao 45. A seguir, Jesus disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Vemos que Cristo afirma que todo o Velho Testamento fala sobre ele. Pois o Antigo Testamento, no passado, era conhecido como a Lei de Moisés, os Profetas e Salmos. Assim vemos que somente Cristo pode nos fazer compreender as Escrituras, e que nas Escrituras está a revelação de Cristo para nós. Vamos ler João 1 e 14. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí temos o Logos de Deus, ou seja, a Palavra. E esse Logos era muito antes do princípio de Gênesis, pois Pedro nos afirma em 1 Pedro 1,20 que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Cristo é a Palavra de Deus. Sendo assim, a Bíblia
como sendo a palavra inspirada por Deus, ela nos revela o Logos de Deus, nos revela a Cristo. A Bíblia é um testemunho de Cristo e ele nos afirma isso em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia testifica a Cristo. Então, ao olharmos a palavra de Deus, devemos enxergar a pessoa do Senhor Jesus em toda a sua plenitude. Vamos ver outros versos que nos mostram essa verdade de Cristo na palavra. Abramos em Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Onde está esse espírito da profecia? Ele está na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia. Ao olharmos a palavra de Deus, devemos sempre procurar a pessoa de Jesus e a sua obra. Quando vamos à Bíblia para procurar qualquer outra coisa, já estamos errados. Devemos sempre buscar a Cristo e buscar a sua obra dentro da Bíblia, para assim crescermos no conhecimento da verdade de Cristo e, através de Cristo, conhecermos o próprio Deus. Segundo princípio, o Espírito Santo. Devemos deixar que o Espírito Santo de Deus nos dê a sua interpretação da palavra de Deus, uma vez que tudo que está nela foi inspirado por ele, como Pedro nos afirma em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa expressão, divinamente inspirada, vem do grego theopneustos, na qual vem de duas raízes. Theos, que quer dizer Deus, da onde vem a nossa teologia, Então, Theos, ou seja, logia, estudo, e Theos, Deus, o estudo de Deus, e pneuon, que quer dizer respirada, soprada, ou propriamente o Espírito. Então, a palavra de Deus tem o sopro que dá vida. Ela é a vida no Espírito Santo. Cristo também nos fala algo importante sobre o Espírito Santo e a palavra. Vamos em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Onde está tudo que Cristo tem dito para nós? Na Bíblia. O Espírito Santo está para nos ensinar e fazer lembrar das palavras de Cristo, que está nas Escrituras. Terceiro princípio, o desejo de viver da palavra. Devemos ter o desejo da palavra de Deus, e não só para conhecer, mas para viver por ela. Ela tem que ser viva em nós. Vamos abrir em um salmo em que nos ajuda a compreender sobre a palavra de Deus. Então vamos em Salmo 119,
139 até o 144. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústias se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são os meus prazeres. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência deles e viverei. Irmãos, peço que vocês leiam esse salmo, pois ele nos fala sobre nossa posição em relação à palavra de Deus. Podemos perceber o anelo do salmista pela palavra de Deus. Vemos que ele ama, versos 140, ele não esquece dessa palavra, verso 141, reconhece a palavra como verdade, verso 142, tem prazer nos mandamentos, verso 143, e vive pelo testemunho, verso 144. Outro salmo que nos mostra esse anseio pela palavra é o Salmo 19. Vamos abrir nossas Bíblias e lermos os versos 7 até o 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então vemos que nesse salmo o salmista também fala várias verdades sobre a palavra. Ele fala que a lei do Senhor é perfeita, que traz refrigério à alma, que os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, que eles são puros, iluminam os olhos, que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro fino, e mais doce do que o mel, o licor de todos os favos. Que Deus nos dê esse desejo pela sua palavra e esse anseio de conhecer e viver por ela. Quarto princípio, a importância da comunhão no estudo da palavra. Em Apocalipse, se nós pegarmos o capítulo 2 e o capítulo 3, nós podemos ver que neles nos revela uma verdade. Que ao final de cada texto em que fala às igrejas, a palavra de Deus nos diz que devemos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isso é falado 7 vezes, que significa o número da plenitude. Assim vemos que a revelação plena é dada para a igreja. É na e para a igreja que o Espírito distribui os seus dons, para que ela seja ornada, limpa, preparada para o noivo. E quando falamos da igreja, devemos também lembrar-nos dos santos em todos os tempos e em todos os lugares, pois a maioria das revelações já foram dadas para a igreja na sua história, no passado. Assim, quando vamos estudar as Escrituras, também devemos ver os depósitos de Deus na história da igreja. Vamos ver 2 versículos que nos falam sobre isso. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede
e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Deus pede para o povo olhar nas veredas antigas. Devemos olhar para as revelações já dadas na história da Igreja, aos santos, e parar de tentar encontrar doutrinas novas, que são, na maioria das vezes, contra a revelação geral da Palavra de Deus. Salmos 119, 99 e 100 nos diz: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. O salmista nos fala que teve mais entendimento do que os mestres e os antigos, porque ele deu importância nos testemunhos e ensinamento deles. Devemos, irmãos, nos apoiar nos ombros de outros irmãos, que Deus depositou a revelação de sua palavra a eles, para podermos crescer um pouco mais. Devemos ser humildes, de entendermos que necessitamos um dos outros para a edificação da igreja, pois Cristo edifica a igreja em nós e por nós. Paulo também nos revela que ele buscava o entendimento de outras formas. Em 2 Timóteo 4,13, podemos ler: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Não devemos, de forma alguma, no estudo da palavra, desprezarmos o que o Senhor revelou ao outro, seja em forma de livro, seja por fala, mas lembrando que vem primeiro a palavra de Deus, ou seja, em primeiro lugar vem a Bíblia, e que ela é a única autoridade, e tudo fora dela deve ser avaliado por ela. Agora iremos falar sobre o quinto princípio, o princípio da revelação ou comunicação de Deus. Vamos ler Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vemos que neste texto, Deus, em algum momento, reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e determinaram criar o homem e o propósito desta criação. E a primeira coisa que Deus fez foi falar com o homem, falar aquilo que no seu conselho eles haviam determinado. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, tem que ficar impresso em nós que Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que deseja falar ao homem o seu propósito. Mas conhecemos a história e sabemos que o homem caiu. Uma das consequências do pecado é a separação, e nessa separação trouxe dificuldades em Deus se comunicar com o homem. A comunicação se rompeu, igual uma linha telefônica que cai. Assim, a maior parte das Escrituras determina como Deus estabelecerá essa comunicação novamente com o homem. Assim temos nas Escrituras o que os teólogos chamam de princípios da comunicação ou revelação de Deus. Esse princípio é dividido em dois:
a comunicação geral e a comunicação pessoal. No livro de Romanos, nós iremos encontrar referência para ambas. Estou iniciando com a comunicação geral. Vamos abrir em Romanos 1 e lermos dos versos 18 ao 21. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aqui nos fala que uma das maneiras de Deus se comunicar ao homem em geral é pela criação. Ninguém é desculpável, pois a criação está patente a todos, e a criação proclama que há um Criador. Deus se comunica de uma forma geral pela criação, porém essa comunicação é falha, e não pela parte de Deus. Mas podemos ver no verso 28 de Romanos 1 que a falha está no homem caído. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. O homem caído despreza o conhecimento de Deus pela criação, e assim são reprovados. Essa é a comunicação geral de Deus. Ela está aí para revelar a existência de Deus para todos. Porém, Deus quer mais que uma comunicação geral com o homem, pois Ele quer habitar no homem de uma forma pessoal, e por isso existe a revelação ou comunicação pessoal de Deus. Assim, vamos para o capítulo 5 do livro de Romanos, verso 1 e 5. Verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu paz com o homem, e agora essa comunicação pessoal que Deus tinha com o homem lá no Éden pode ser reestabelecida através do seu Espírito em nós. Assim, para que essa comunicação pessoal aconteça, devemos ser pessoas justificadas pela fé, pessoas que tenham o Espírito Santo outorgado a nós. Vamos ver agora Romanos 8, versos 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim, irmãos, na comunicação pessoal de Deus, a chave é que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo comunica ao nosso espírito as coisas de Deus, como vimos no segundo princípio, o do Espírito Santo que nos ensina. Logo, vemos que algo precisa acontecer no homem para que essa comunicação pessoal de Deus venha a existir. E isso é o novo nascimento.
Isso é a regeneração. Devemos ser justificados por Cristo para que o espírito morto do homem venha reviver. E essa linha que foi cortada possa ser reestabelecida. Agora iremos falar das leis de interpretação da palavra, ou leis que nos auxiliam a não cometer erros na interpretação da palavra. Primeira lei, lei da declaração direta. Deus diz o que ele quer dizer. Devemos procurar a interpretação mais natural do texto em uma primeira análise, uma interpretação simples e imediata. Isso não significa necessariamente que será a interpretação literal, principalmente se a interpretação literal ferir alguma outra parte da Bíblia ou algum fundamento. Salmos 19, 7 nos falará sobre essa interpretação mais simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Devemos entender que a palavra de Deus é loucura para os que julgam entendidos e estão perdidos, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Sempre devemos ver a palavra de forma simples, olhando-a com simplicidade. Devemos sempre, em um primeiro momento, ter a leitura simples, direta da palavra. Mas isso não quer dizer que devemos sempre interpretar literalmente a palavra. Nesse sentido, devemos tomar cuidado em saber se o texto está no sentido figurado. Um belo exemplo de um texto que devemos lê-lo literalmente, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Muitos alegam hoje em dia que essa passagem não pode ser vista de uma forma literal, tentando tirar a divindade de Cristo. Mas nós sabemos que isso aconteceu literalmente, e existe uma outra lei que falaremos depois que comprova isso. Alguns falam que a tradução está errada e que a palavra virgem, aí no hebraico, pode ser usada para uma jovem mulher casada. Mas veremos isso em outra lei, que a palavra virgem aí realmente é usada para uma mulher que não teve relação com um homem. Até porque, que sinal seria uma jovem mulher casada dando à luz? Isso seria normal. Outra passagem interessante como exemplo. Atos 1, 10 ao 11. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os anjos não estavam falando de um acontecimento alegórico. Ao contrário, da mesma forma que Jesus realmente subiu às nuvens do céu em sua ascensão, literal, à vista de todos os discípulos que o olhavam, ele também retornará nas nuvens do céu. O paralelo deixa claro que a volta de Cristo é tão real e literal quanto a assunção dele, mesmo sabendo que muitos acham que Cristo já veio. Exemplo de passagens que não devemos interpretar de forma literal, e sim no sentido figurado. Para isso, temos algumas regras para seguir. Quando a passagem tem, obviamente, o sentido figurado, por exemplo, quando Jesus afirmou que ele é a porta. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vemos que, nessa passagem, Deus usou a figura da porta para falar de si mesmo.
Então devemos interpretar esse texto de uma forma figurada, porque Cristo, ele é a porta que nos leva até Deus. Segunda regra, quando o próprio texto indica um sentido figurado. Por exemplo, quando Paulo mostra o sentido alegórico de um texto, Gálatas 4:24. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então nós vemos que Paulo nos fala que no Antigo Testamento existia uma história literal, em que essa história literal ela pode ser usada de forma alegórica. Então nós temos a história de Sara e Agar, onde Sara gera Isaque, que seria o filho para a nova aliança, e Agar gera a Ismael, o filho da antiga aliança, da aliança da escravidão. Terceira regra, quando uma interpretação literal for contrária a outras verdades descritas na Bíblia. Por exemplo, Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Depois de ler esse verso, acho que todos os cristãos são verdadeiros santos, sem pecado algum, pois não vemos nenhum cristão fazendo isso. Será que nossos membros não cometeram nenhum pecado, principalmente a língua, que não consegue ficar quieta em nossas bocas? Então, por que todos os cristãos têm língua ainda? Vemos, irmãos, que essa passagem não é para ser interpretada de forma literal, e sim figurada. Assim como essa outra passagem, 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Será que Paulo realmente esmurrava o seu corpo? Muitos usaram essa passagem para se autoflagelar, dizendo ser um meio de se encontrar digno ao Senhor. Mas parece que os mesmos desconsideravam outras passagens em 1 Coríntios, que Paulo mesmo escreveu. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Assim vemos, irmãos, que nessas passagens de Mateus 5 e 1 Coríntios 9, não podemos tê-las de forma literal, mas sim com um sentido figurado, para não agredir outras verdades nas palavras de Deus. E o que realmente essas passagens quer dizer é que devemos negar a nós mesmos, não satisfazer os desejos da nossa carne e da nossa alma. Segunda lei, a lei da primeira menção. A primeira vez que um termo ou assunto é mencionado na Bíblia, normalmente ela carrega em si os principais significados que serão desdobrados na palavra de Deus. Assim como quando fazemos um trabalho de faculdade e usamos um termo desconhecido dos leitores, devemos defini-lo na primeira vez que usamos, para que os leitores tenham a compreensão do termo. Assim também, essa lei da primeira menção na Bíblia, na maioria das vezes em que um termo ou assunto é falado a primeira vez nas Escrituras, ali está a sua definição. Vamos pegar alguns exemplos conhecidos. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nesse versículo, é a primeira vez que a palavra amor é usada. Podemos perceber uma linha, mesmo que bastante tênue, de uma relação de Abraão e Isaque entre Deus e Jesus. A primeira vez que a palavra de Deus usa a palavra amor é para descrever um amor entre o pai e o filho, um amor que nós levaremos à eternidade para entender, que é o amor eterno de Deus Pai e Deus Filho. Outro exemplo, Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Isso é uma resposta que Jesus deu aos seus pais. Então são as primeiras palavras registradas na Bíblia proferidas por Cristo em carne, no Novo Testamento. Logo nos mostra para que veio Cristo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. A nossa salvação está incluída nessa vontade, mas não é somente isso que é a vontade do Pai. A vontade do Pai, ela é mais abrangente do que somente a nossa salvação. Então, essa é a nossa primeira aula, que eu estou repetindo, para que os irmãos tenham a possibilidade de rever aí os nossos estudos. Então, vamos orar para estar encerrando esta aula. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por este momento de estudo da Tua Palavra, Deus. Se eu possa estar falando em nossos corações, Senhor, através de cada princípio aqui relatado, Senhor. Que nós possamos sempre ver Cristo na palavra, Senhor. Sempre tendo a centralidade de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Nós possamos ter o Espírito Santo em nós, nos revelando, nos ensinando a Tua palavra, ó Senhor. E que também possamos desejá-la ardentemente, Senhor. Que possamos querer viver da palavra e pela palavra, ó Deus. Te agradecemos por esse momento, Senhor. E também, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós a importância da comunhão no estudo da Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar sobre os ombros de cada irmão, Senhor, e crescendo um pouco mais, Senhor, tendo em consideração, ó Pai, a cada revelação entregue de Ti à Tua igreja, Senhor, na história da Tua igreja, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor, da Igreja Universal, onde quer que ela esteja em nosso planeta, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento de estudo, Senhor, por este momento da revelação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar cada vez mais, Senhor, e que nós possamos viver pela Tua palavra. É o que pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.